Olá, gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar falando aqui de volta no canal com vocês. Eu andei um pouco sumida, mas eu estou aqui. Ultimamente estou vivendo dias muito intensos, mas tudo é para o cumprimento de um propósito, o cumprimento daquilo que o Senhor sonhou para minha vida. Então, os dias estão sendo bem corridos, mas também estão sendo dias de qualidades, dias que eu tenho me dedicado mais naquilo que Deus colocou em minhas mãos para fazer. E eu não esqueci em nenhum momento, de vocês aí do canal. Sempre estou lembrando e pedindo a Deus direção para vir aqui falar com vocês, porque de qualquer forma o canal Miriam Gramosa aqui no YouTube já faz parte também, sim, da minha história como pessoa. E eu quero dizer para vocês que vocês que me assistem neste dia, confie no Senhor. Coloque os seus planos, os seus projetos. Eu falei no vídeo anterior, ainda mostrei para vocês, né, um planner, né, onde você se organiza, onde você pode planejar, mas acima de tudo, não esqueça de orar, pedir direção a Deus para conduzir os seus passos, porque muitas vezes nós muito planejamos. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que um homem, ele planeja, mas é o Senhor que dirige os passos. Então, quando você planejar, nunca esqueça que é Deus que vai dirigir os seus passos, é Deus que vai tomar o rumo das coisas, tá bom? Existe uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é a história de Davi. Eu tenho grande admiração pela vida de Davi. Ele não foi um homem perfeito, ele não foi um homem que não teve falhas, pelo contrário, ele teve falhas e ainda assim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, a história desses grandes homens da Bíblia, a maioria deles falharam. Mas Davi tem algo peculiar, tem algo particular que me chama bastante atenção. É que Davi, ele foi esquecido, ele foi desprezado. Mas por que isso me chama a atenção? Porque Davi, nesse momento que ele estava sendo preparado para algo que o Senhor tinha para entregar nas mãos dele, Davi estava lá no campo, cuidando das suas ovelhas, pastoreando as ovelhas que na verdade eram do seu pai. Mas ele pastoreava aquelas ovelhas com tanto amor, ele cuidava daquelas ovelhas com tanto carinho que ele conhecia em particular cada uma delas e chamava cada uma pelo nome. Ele defendia dos ataques dos ursos, dos leões, e ele estava ali, cuidando com amor. E apesar de ser uma obrigação, ele não via como puramente obrigação, ele via com carinho, com amor. E ele gostava de fazer aquilo. E eu entendo com isso que nesse processo que Davi estava cuidando de ovelhas, ele estava sendo aperfeiçoado. Era o campo onde Deus estava trabalhando na vida dele. Era o campo onde Deus estava preparando Davi para guerras maiores que ele poderia estar enfrentando, como ele realmente enfrentou. Então Davi, ele estava lá atrás das malhadas, pastoreando ovelhas. De repente, Deus envia o profeta Samuel com o objetivo de escolher um rei entre os filhos de Jessé. Deus já sabia que esse rei seria Davi, mas Davi, ele não tinha conhecimento, mas estava lá com seu coração voltado a defender as ovelhas de seu pai, lá no campo, enquanto os irmãos de Davi, bonitos e formosos, bem vistosos, arrumados, né, talvez bem preparados para receber aquele profeta e achando que algum deles seriam consagrados, né, escolhidos, e de repente o profeta Samuel até se enganou ao ver a aparência daqueles homens, mas quando Deus fala para o profeta Samuel, olha, não é esse. Fala para Jessé, pergunta para Jessé se ele não tem outro filho. E é quando Jessé, ele fala, tem um, esquecido, tá lá no campo pastoreando ovelhas, cuidando de ovelhas. Espera aí que eu vou chamar. Então ele lembra de Davi. E ele chama Davi. E Davi vem sem pretensão, porque o coração de Davi estava descansando, o coração de Davi estava aplicado naquelas coisas pequenas que Deus tinha preparado para ele. Sabe o que eu entendo? Enquanto Deus não te coloca no muito, ser fiel no pouco.
enquanto Deus não te exalta como rei, ser fiel como pastor de ovelha, ser fiel lá no lugar onde Deus te colocou, entendeu? Não fica reclamando, não fica se lamuriando, mas eu fui chamado para algo grande. Não, começa se humilhando, começa sendo pequeno. Deus está te provando, Deus está te lapidando, Deus está te aperfeiçoando para algo bem maior, para um projeto bem maior. E Deus sabia que o coração de Davi estava preparado. Foi por isso que Deus escolheu Davi e ungiu Davi como rei. Então, vem Davi de lá do campo e Samuel falou: é esse que Deus mandou eu ungir a rei. E Davi naquele momento ele foi ungido. Mas Davi, ele já carregava em si a essência de um rei, porque ele defendia as suas ovelhas, ele tinha amor pelo aquilo que ele fazia. A vaidade não estava no coração de Davi. Deus sabia que poderia contar com aquele menino simples, mas cheio de coragem para defender a nação de Israel. Então seja simples, seja cheio da essência de Deus na sua vida. Porque o tempo de Deus, o tempo da exaltação, se você está passando por um tempo de humilhação, de constrangimento, de vergonha, tenha paciência, continue esperando, continue acreditando no Deus que te fez a promessa. Porque na hora certa, a promessa vai se cumprir na tua vida. E Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar entre todos aqueles que estão te humilhando. Mas quando Deus te levantar, não é para você esfregar na cara dos outros a sua vitória. Aqui, eu fui ungida, eu fui ungido, eu fui consagrado. Não, é para a glória de Deus. Saiba que tudo que acontece nessa vida e que Deus te dá, não é para você esfregar na cara de ninguém, não é para você humilhar ninguém, mas é para a glória de Deus. Reconheça que tudo que você tem, que você adquiriu, vem de Deus. E Deus dá a quem quer. E Ele tira na hora que Ele quer também. Então continue com seu coração aplicado ao reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a mensagem que tenho para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.